E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora do PL que equipara o aborto a homicídio. Converso com a Daniela Pedroso, que é psicóloga e mestre em saúde materno-infantil. Daniela Pedroso, boa noite. Boa noite, Denise. Eu estou falando dessa questão de equiparar aborto a homicídio porque a mulher vítima de aborto, mesmo nos casos em que isso é permitido por lei, que se faça vítima de estupro, mesmo nos casos em que é permitido o aborto, se passar das 22 semanas, ela poderia pegar uma condenação de até 20 anos. Muito superior à do estuprador. Então, esse é um ponto que marcou, mas tem todo um lado aqui do Brasil, que é um problema da nossa sociedade, que é a quantidade de meninas estupradas que ficam grávidas e muitas vezes dentro da própria casa, o que impede que se descubra, inclusive, a gravidez num prazo menor, né? Num prazo mais curto possível. Eu acho que assim, nós temos problemas anteriores a esse PL, né? Falta no Brasil educação sexual, falta prevenção do abuso sexual. Então, qual que é o perfil dessas meninas a que você se refere? São meninas, na grande maioria dos casos, entre 10 e 14 anos de idade, que são estupradas dentro de casa por alguém muito próximo, que pode ser o pai, o padrasto, um avô. E essas meninas, elas demoram a entender aquilo como uma violência sexual. Não tem educação sexual, não tem prevenção e não entendem aquilo como violência sexual até que se deparam com essa gestação. E essa gestação, ela também é descoberta tardiamente, exatamente porque nessa faixa etária há um desconhecimento muito grande sobre o próprio corpo. E aí, quando elas se veem grávidas e tem coragem, né, de reportar isso para a mãe, para alguém da família, muitas vezes as gestações já beiram as 20, 22 semanas. E aí a gente tem mais um problema. Não falamos também sobre o direito de meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar, de acessar o abortamento previsto em lei, e há uma dificuldade muito grande em encontrar esses serviços. Eles ficam camuflados, escondidos até dentro do site, da internet, das redes sociais. Então, assim, é uma série de questões que a gente deveria trabalhar e debater antes de chegar à situação atual que estamos vivendo no Brasil. Por isso que eu falava que é um problema da sociedade brasileira, o excesso de violência sofrida pelas meninas, as menores de idade, e essa violência que vem de uma ignorância, entre aspas, da própria sexualidade, não é? E muitas vezes elas acabam pedindo ajuda para alguém da família por sintomas que elas nem imaginam que seja gravidez, não é? Aí vão fazer até outros exames, porque as mães também às vezes não percebem que é uma gravidez e só descobre tardiamente. Então muita gente acha que é um absurdo ser autorizado o aborto a partir de 22 semanas, não é? E esse tem sido muito o argumento, inclusive tivemos uma encenação absurda hoje no Senado a respeito disso, para sensibilizar as pessoas, mas o que essa criança passa ficando grávida e sendo obrigada depois, talvez até a criança, mesmo sem condição física, não é só questão psicológica, não é? Isso, e a gente está falando de uma criança tendo outra criança, né? O corpo dela, na maioria desses casos, não está preparado para levar essa gestação a termo. Nós tivemos em 2022 cerca de 75 mil casos de estupro, foi o maior número da série histórica, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E 6 em cada 10 vítimas são crianças até 13 anos. Então, esses números mostram que não é uma ficção, que isso aconteceu de fato e nem todos são denunciados. Exatamente. O estupro é o crime mais subnotificado no mundo. A gente acredita que apenas 10% dos casos busquem ou ajuda na saúde ou na justiça, na segurança. Então, a gente está falando de um número que é muito maior. E eu acho que tem um outro ponto, Denise, que nós falhamos também enquanto sociedade, porque não informamos a população, não informamos meninas e mulheres que, caso venha acontecer uma violência sexual, que existe a possibilidade de em até 3 dias buscar uma unidade de saúde para fazer a profilaxia para as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV, e principalmente aqui
pelo tema que estamos debatendo aí nos últimos dias, para evitar uma gestação decorrente de uma violência sexual. Então, até 5 dias, essas meninas e mulheres e pessoas com capacidade de gestar têm o direito de evitar isso indo a uma unidade de saúde e tomando a chamada pílula do dia seguinte. Mas nós não falamos sobre isso, né? Isso não pode informamos. ser adquirido, faz parte dessa pouca educação que se tem em termos de sexuais e de saúde mesmo, não é? Porque isso se tem acesso nas farmácias. Exatamente. A pílula do dia seguinte. Então você evita todo esse problema, mas no caso das meninas é uma situação mais grave porque não se tem essa consciência. E há muita restrição também ao ensino de educação sexual nas escolas, não é? Se fala que é o ensino precoce, que as famílias é que deviam cuidar disso, a gente está vendo que as famílias, boa parte, não cuida disso. Né? Sim, e a escola, ela acaba auxiliando na identificação dos casos. Durante aí meus 27 anos de experiência nessa área, eu atendi muitos casos que exatamente é a escola quem descobre o que está acontecendo com aquela menina, né? Para a gente lembrar o caso da menina capixaba em 2020, grávida de 10 anos, eu sempre faço uma analogia. Aquela menina, ela estava grávida de em média 22 semanas, em média 5 meses, que era exatamente o tempo de pandemia, que era o tempo que estávamos em casa e as crianças não estavam indo à escola. Será que se ela estivesse ali frequentando a escola, será que ela não teria denunciado essa história para alguém? Alguém não perceberia o comportamento diferente dela? Até no próprio corpo dela, né? E talvez a história dela tivesse sido outra. E para fecharmos, tem a questão também que se coloca agora, não só da proibição do aborto, nesses casos, da punição ao aborto, mas é que as meninas, que como não podem ser condenadas, que elas passem aí por um tratamento socioeducativo, talvez até internação, se chegou a esse ponto. Sim, como se elas fossem culpadas. E aí a gente vê a história que acontece desde a Idade Média, onde nós mulheres sempre fomos culpabilizadas e até éramos vistas como bruxas, né? Então, quando você faz um tratamento como esse numa menina, você está culpando ela por ter sido estuprada. Ou que ela fez o aborto, eles vão colocar que ela foi culpada. Exatamente. De criar essa situação que leva a ter a necessidade de uma internação, um tratamento socioeducativo. Exatamente. E a necessidade de chegar ao abortamento previsto em lei, as pessoas não conseguem entender que tem que ser discutida anteriormente, porque ela só precisa realizar esse abortamento porque nós falhamos enquanto sociedade e não oferecemos cuidado, prevenção e acolhimento adequado a elas. E na verdade esse acolhimento todo tem que começar com as mulheres para que as mães percebam mais essas situações, consigam evitar e elas também não sofram situações de abuso que deixem sem capacidade de reação quando percebem que está acontecendo alguma coisa dentro de casa, porque acontece isso também, não? Sim, muitas vezes essa mãe está dentro ali do ciclo da violência doméstica e familiar e ela realmente não consegue perceber e detectar uma situação dentro de casa e muitas vezes ela não tem orientação e instrução adequada para isso. E acaba deixando que a situação aconteça. Não percebe, né? Não percebe e o finge, porque ela também pode sofrer consequências violentas de tentar denunciar. Sim, e os outros filhos também. Então, se você denuncia, como que fica toda a situação familiar, como se há um aumento da própria violência doméstica e familiar. Então, é uma situação de muito medo para essa mulher também, que é mãe. Na verdade é uma situação em que se exige acolhimento acima de tudo. Exato. E não atitudes punitivas, que é o que se pretende com esse PL, né? A mulher, a criança já sofreu uma violência e fica exposta a outra violência e do ponto de vista jurídico, que é o que se tenta e que é considerado até inconstitucional, como se decidiu hoje pelo OAB, sim, né? Sim, e eu acho que assim, eu vejo e lamento muito que numa discussão como essa a gente esquece da saúde mental dessas meninas e mulheres, né? A gente esquece de olhar para isso e esquece de imaginar como que é estar gestando todo dia e tentar se olhar no espelho, porque às vezes elas não se olham, e saber que elas estão grávidas de um estupro. Perfeito, eu agradeço muito a presença da Daniela Pedroso, que é psicóloga e mestre em saúde materno-infantil. Daniela, muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite.